Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos hoje na nossa segunda aula desta quarentena, nossa segunda aula virtual, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse movimento artístico aqui, cubismo, tá? E para a gente compreender melhor que movimento é esse e quais suas características, nós vamos abrir o nosso livro didático lá na página 25, onde tem uma obra de Pablo Picasso, certo? Que é o Pombo e as Ervilhas. Nessa obra, Pablo Picasso ele representa com as características do cubismo, tá? O que é o cubismo, professora? Por que esse nome, então? Cubismo é um movimento artístico surgido lá no século XX, que tem como característica representar as obras com formas geométricas ou formas quebradas. Com formas geométricas, geralmente são com cones, cilindros, triângulos, e aí eles montam, produzindo assim uma obra artística. Por isso o nome cubismo, porque vem de cubo, que era também uma forma geométrica que eles utilizavam. As figuras parecem ter sido quebradas e depois unidas, né? Vocês podem ver a presença de linhas que representam essa quebra, como aqui nessa obra de Picasso, tá? Geralmente, na primeira parte do cubismo, as cores eram cores em tons pastéis, mesmo como essa que vocês estão vendo. O pintor, que também é um dos precursores, né, um dos que iniciam esse movimento cubista, é Pablo Picasso. É ele quem encabeça, junto com outros, esse movimento artístico. Para a gente compreender melhor esse movimento, na página 21, vocês vão encontrar um texto introdutório sobre o movimento cubista, né, que vocês irão fazer a leitura desse texto, que explica o que é o cubismo, quais são as formas geométricas que aparecem. Então, eles têm uma característica única, né? O cubismo, ele passa a reproduzir as imagens sem uma relação tão direta com a realidade. Vocês podem encontrar isso no texto. Então, para o cubismo, eles não tinham nenhum compromisso com a representação da realidade, das formas reais. Eles não seguiam os padrões artísticos que existiam até então. Então, eles começam uma nova maneira de fazer arte, certo? E os principais pintores, como eu disse a vocês, né? Primeiro os espanhóis. Pintores espanhóis, temos Pablo Picasso e temos Juan Gris, que são pintores que também iniciaram com esse movimento artístico. E nós temos também pintores franceses, como Georges Braque, que era um parceiro de Picasso também nesse movimento, e temos também Fernand Léger, que é outro artista com características cubistas. Para a gente compreender melhor o que é o cubismo, o livro de vocês traz algumas obras características desse movimento. Na página 26, Picasso ele pintou o violino em 1912, no século passado. Então, analisando essa obra aí no livro de vocês, deem uma olhadinha para vocês perceberem que ele representa o violino de uma maneira diferente, né? Como que a gente imagina o violino? Com aquelas curvas, as cordas, né? E tudo mais. Então, ele representa a sua maneira, é como se ele tivesse quebrado as partes do violino e tivesse unido. Aqui é a parte do cabo e aqui é a parte do corpo do violino, certo? Aqui os tons pastéis começam a ganhar cores mais marcantes. Percebam aí a presença da cor vermelha e laranja. Então, nós vamos agora para as cores um pouco mais quentes, certo? E outra obra aqui é de Georges Braque. Georges Braque, ele pintou violino, copo e faca, na verdade, que vocês vão encontrar a faca facilmente à direita de vocês. Vocês vão encontrar o violino nessa parte aqui, a gente identifica pela parte das cordas e pela essa forma sinuosa que ele tem, né, de saliências. E vocês vão identificar a taça presente também nesse plano, mas vocês vão perceber que é como se ele tivesse recortado diversos pedaços e montado, como eu falei, que realmente acontece em todas as obras do cubismo, certo? Então, o cubismo, ele é um movimento riquíssimo, porque, vejam só, alguns artistas, eles se unem para fazer um modo de pintar diferente. Tudo que é diferente no início assusta um pouco, né? As pessoas não dão tanta credibilidade ao novo. Então, eles enfrentaram os padrões artísticos da época e criaram uma nova maneira de representar suas obras,
sem compromisso com a realidade. Eles não queriam mais produzir aquela obra engessada, de eu pintar exatamente como eu vejo, né? De eu representar a realidade realmente como ela é, sem colocar a minha impressão, sem colocar a minha subjetividade. Então, eles estão aí pintando uma obra real. A gente sabe que todos esses objetos do qual nós acabamos de analisar, eles existem, eles têm forma, mas eles representam de maneira quebrada, né? De uma maneira diferente. E aí, na página 27, nós temos lá, como a gente acabou de falar, que o cubismo ele tem partes, né, multifacetadas, múltiplas facetas, eles divididinho como um cubo, e aí nós temos uma visão de ângulos diferentes, é como se a gente estivesse vendo a obra de vários ângulos. E aí ele pede para vocês analisarem uma obra de Pablo Picasso, na página 27, que é o retrato, e vocês vão ver o que vocês conseguem identificar nessa obra. Se vocês identificam algum olho, alguma boca, nariz, quais formas geométricas que vocês identificam, e vão anotar aqui, tá? Depois aparece para vocês Primeiros Passos, que é também uma obra de Picasso, certo? Então aí vocês vão vendo a evolução do cubismo. Ele antes era mais difícil de se identificar os objetos. Aqui nessa nova fase, certo? Ele já fica mais colorido, sai daqueles tons pastéis ou tons quentes e vem para as cores mesmo, a mistura de cores, variação nas cores, e a gente consegue identificar melhor o que eles querem pintar. Aqui é Primeiros Passos. Primeiros passos, a gente pensa logo numa criança aprendendo a andar. Então a gente pode observar aqui, ó, alguém atrás, provavelmente a mãe, segurando nas mãozinhas da criança que está aprendendo a andar. É uma cena típica que na nossa mente a gente consegue imaginar facilmente, mas podem observar na representação aí, formas geométricas, né, partes quebradas. O rosto, ele não está realmente representado seguindo o padrão da realidade, né? Vejam bem aí as bocas, os narizes, os olhos deles dois, como aparecem de maneira bem diferencial, certo? E a gente pode identificar essa diferença do cubismo para outros movimentos artísticos. E a questão das cores, que já está mais visível aqui, outras cores, né? Tá bem mais colorida a obra. Entendido isso do cubismo, eu deixei lá na atividade do cronograma de vocês, cronograma de quarentena, essa atividade da página 28, tá? Na página 28, vocês vão realizar uma obra cubista, tá? De maneira bem simples. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma imagem. Pode ser um rosto da pessoa, pode ser uma paisagem, pode ser inclusive uma foto sua. Você imprime a sua foto numa folha A4 para fazer esta atividade, certo? Pode ser de uma revista, de um jornal, alguma imagem que você tenha em casa. E você vai virar essa imagem e no verso da imagem você vai desenhar formas geométricas, tá? Não precisa ser tão pequenas, não precisa ser muitas formas, né? Aqui nós temos 4, dependendo do tamanho da sua imagem, 6 formas geométricas são suficientes, 5, 6, tá? Desenhou as formas geométricas com lápis, você vai recortar, certo? Então, o segundo passo é recortar os pedaços. Depois, em uma folha A4, uma folha em branco, você vai montar os recortes que você fez. Só que você não vai encaixar encostando uma na outra, né? Você pode fazer isso deixando um espaço. E aí você vai montar como se fosse um quebra-cabeça. E aí depois de montado, você colocou em cima da folha, viu como que você vai fazer? Você vai partir para a parte de colagem. Você vai colar essas partes, né, montando num pedaço de cartolina ou o papel que você tenha em casa, certo? Você vai poder fazer de várias formas. Você vai poder fazer assim, como está na imagem do livro. Vejam aí, ó. Ficou as partes fora do lugar. Ou você pode colar, como vocês estão vendo nessa imagem. Cada um deixando um espaço, né? Deixando mais ou menos 1 centímetro de uma imagem para outra, de uma forma para outra, que também vai estar cubista. E aqui vocês podem pintar o fundo do papel, ou pode escolher um papel colorido e colar a imagem em cima, tá? Essa atividade, ela é uma obra cubista. Quando vocês realizarem ela, vocês vão fotografar e vão enviar para mim no meu número do WhatsApp, ok? Entendido?
Depois dessa atividade, que já estava no cronograma de quarentena, nós vamos para a página 29. Na página 29, ele apresenta um artista, Romero Brito. Romero Brito, ele gosta de trabalhar com texturas e cores, bem colorido e com texturas diferentes. E aí aqui aparece a obra dele, né, uma das obras bem características dele, e você vai fazer a pintura, tá? Você vai olhar para essa obra, para as cores e texturas que ele utilizou, e vai pintar essa de baixo, igual a que você tá vendo em cima, com as mesmas cores, mesmas texturas, tá? Então você vai fazer uma atividade de colorido, que é bem legal, por sinal, eu sei que vocês gostam. Em seguida, vocês têm na página 30 uma atividade. Essa aqui, vocês vão poder pegar folhas de jornal, de revista, de livros que vocês não utilizam mais, para fazer ela. Você vai criar uma obra cubista, seguindo o estilo cubista. Vocês podem usar aquela mesma técnica que vocês utilizaram na atividade da fotografia anterior. Vão pegar uma imagem, recortar e colar ela montando com técnica cubista. Depois que você fizer isso, você vai criar uma história para a sua obra, certo? Você vai pensar que a obra cubista, ela pode ter um olho maior, um olho menor. Então você pode pegar um olho de uma revista, um olho de outra revista e ir montando, tá? Colando aqui nesse espaço. E escrever a história bem bonita para a sua obra, tá? Deem um nome para a obra e escrevam a história. Essa atividade vocês também deverão me enviar pelo meu número do WhatsApp, certo? Espero que tenha ficado um pouco claro o cubismo. Nós ainda vamos estudar um pouco mais sobre ele. E espero que a gente volte às nossas aulas tão logo, né? A gente já tá com saudade de se encontrar juntinhos e estudarmos juntos em sala, certo? Um beijo para vocês, bom trabalho, boa representação cubista e aflorem a criatividade de vocês. Um abraço da professora Cíntia.